No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora, nesse dia 1º de agosto de 2023, dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir qual vai ser a taxa de juros a ser praticada a partir de agora. A reunião, na verdade, é hoje, dia 1º, e também nesta quarta-feira, dia 2. Aí, então, sai o boletim oficial com a taxa de juros. A luta da CUT, como todos sabem, é constante para que os juros baixem. É uma luta permanente. Vários atos estão sendo realizados em todo o Brasil e a gente fala sobre isso hoje, inclusive ouvindo a opinião de economistas, dizendo, na verdade, a opinião de economistas, que os juros precisam baixar pela metade para o país crescer. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, o Copom do Banco Central, então, se reúne nesta terça e quarta para definir a taxa de juros, a Selic, que hoje está em 13,75%. A expectativa do mercado financeiro é que o corte seja de 0,25%. Os mais otimistas projetam um corte de 0,5%. Se o corte for mantido nesses patamares, mais uma vez o Banco Central estará impedindo a retomada do crescimento econômico do Brasil. Essa é a opinião dos economistas renomados Ladislau Dauber, que é professor da PUC de São Paulo, e Marcelo Manzano, da Unicamp. Para Ladislau Dauber, uma taxa razoável seria de 5% a 6%, menos da metade que a atual, o que daria, em termos de juros reais, 1,5% de lucro, já descontada a inflação, como é praticada em países da Europa e nos Estados Unidos. Os rentistas, que são uma minoria, ganham aqui no Brasil 8,5% de juros sem fazer nada, sem produzir nada. É um escândalo, diz o Ladislau Dauber. Os rentistas, obviamente, eles usam a taxa de juros para fazer investimentos, então eles acabam, por isso chamam rentistas, né? Eles não fazem investimentos em produção e sim no capital para que renda juros para eles. Já o economista Marcelo Manzano concorda que os juros estão muito altos e que um corte maior na Selic seria o ideal, mas ele entende que um juro real de 3% a 5% seria um patamar razoável, portanto menor do que diz o Ladislau Dauber. Os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, que reúne 38 países de economias mais avançadas, trabalham com juros mais baixos. Aí o Marcelo Manzano diz, mas infelizmente ainda temos uma moeda menos valorizada e isso obriga o país a trabalhar com um juro maior. Se baixar demais, pode ocorrer a fuga de capital brasileiro, pois seria mais confortável para os investidores manter o dinheiro no exterior. Ainda assim, a atual taxa praticada pelo Banco Central é desproporcional, afirma o Marcelo Manzano. O economista da Unicamp, que é Marcelo Manzano, conta também que os mercados são todos interconectados e, por isso, é preciso manter uma certa margem de segurança para evitar que qualquer solavanco na economia mundial, como ocorreu em 2008, façam os investidores brasileiros e estrangeiros preferirem comprar títulos em outros países, gerando o que se chama de fuga de capitais. Marcelo Manzano diz o seguinte, abre aspas, é preciso manter um certo conforto, um certo cuidado, mas não faz sentido algum manter a taxa de juros no Brasil tão alta. Os juros altos sufocam a economia, ninguém investe e ninguém compra. Ele acrescenta que os juros estão subindo nos Estados Unidos, Japão e Europa, mas as economias desses países estão crescendo, pressionando os preços para cima, o que é muito diferente do Brasil, onde a inflação está caindo e a economia está retraída. A justificativa para a atual taxa de juros nesse patamar nada tem a ver com o controle da inflação, como diz o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele afirma que é para manter a inflação controlada, e que precisa de expectativas de melhoria na economia para que a taxa seja baixada. O que, na verdade, é uma falácia, afinal, a economia já deu sinais de recuperação, a inflação está sob controle, inclusive caindo, e o PIB crescendo.
Então o Ladislau Dauber, o economista Ladislau Dauber, diz o seguinte, que na verdade manter a taxa alta de juros é esfriar a economia porque ninguém está consumindo. O interesse é o pagamento de títulos da dívida pública com juros altos com risco zero. Essa é a avaliação dele. E ele ainda afirma que a última vez que o país cresceu efetivamente foi 3% em 2013 e no ano passado houve uma recuperação da economia pós-pandemia, mas recuperação não é crescimento. Ele afirma. Segundo ele, o juro médio pago pelas famílias brasileiras hoje, por causa da taxa Selic alta, está bem acima da Selic em si, chegando a 55,8% ao ano, enquanto nos países da OCDE fica em 4% a 5%. Para as empresas, os juros chegam a 23,1% e não há quem aguente esses juros elevados. Uma economia muito parada, drena recursos públicos em favor de grupos econômicos que enriquecem por simples transferência de lucro. Então, a posição da CUT sobre a taxa de juros, vale sempre a gente deixar bem claro aqui, é que, aliás, não só da CUT como das demais centrais sindicais, movimentos populares e setores produtivos inclusive, né, a defesa é que, além de um corte maior na taxa de juros, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seja demitido do cargo. É isso mesmo. Depois da independência do banco, no ano passado, somente o Senado pode tirá-lo da presidência. Aliás, foi em 2021, quando o Bolsonaro sancionou a lei que dá independência ao Banco Central. Para as entidades sindicais, Campos Neto deliberadamente prejudica o Brasil. Como a gente sempre diz, boicota a economia do Brasil. Faz oposição ao governo Lula a partir de uma instituição essencial para o crescimento econômico sustentável do país, que é o Banco Central. Aliás, crescimento econômico com geração de emprego e renda, que inclusive pela lei, a mesma lei sancionada por Jair Bolsonaro, essa mesma lei diz que é a atribuição do Banco Central manter as taxas de geração de emprego e renda em patamares elevados, o que não acontece se o juro fica alto. Bom, a CUT e as demais centrais sindicais, movimentos populares, estão em mutirão contra os juros altos até essa terça-feira. A reunião, a gente repete, continua, né, no Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, até esta quarta-feira, dia 2 de agosto, para a gente saber qual vai ser a nova taxa de juros, se ela se mantém, se ela cai e o quanto cai. Não dá mais para ficar calado. Esses juros altos estão atrapalhando de verdade a nossa vida. Os juros altos que o Banco Central impõe às brasileiras e brasileiros está criando um efeito dominó que vai derrubando peça por peça do motor da economia, até destruir tudo o que planejamos para a vida. Dívidas, desemprego, fome, desespero. Depois da terra arrasada por uma pandemia, ainda estamos sofrendo com irresponsabilidades do governo anterior, que ainda estão por aí, com nome e sobrenome nos sabotando. O povo brasileiro quer arrumar sua vida. Por isso, estamos em campanha permanente contra essa taxa de juros absurda do Banco Central. Com juros assim, o Brasil para. O Jornal da CUT fica por aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá.